Nós precisamos fazer as coisas de Deus com ordem e com decência, e o senso de dever cumprido deve estar sempre em nossa consciência. O capítulo em estudo fala da lista dos porteiros que estavam ali para manter a ordem e não eram escolhidos aleatoriamente, mas de forma organizada, para que a honra de Deus não fosse adulterada e ele fosse adorado primeiro. É um grande privilégio falar de Deus e de seu amor, mas precisamos colocar sempre em primeiro lugar a honra e a glória do Senhor. Então seja bem-vindo ao estudo do capítulo 26 e eu tenho certeza que o Espírito Santo falará a todos vocês. Na adoração do Deus verdadeiro, essa é a relação dos grupos que serviam como porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, homens fortes e verdadeiros. Os filhos de Meselemias, Zacarias o primeiro, Jediael o segundo e Zebadias o terceiro. Jatniel o quarto. O quinto chamava-se Elão. Joanã era o sexto. Elionai era o sétimo, completando assim a geração. Os filhos de Obed-edom, Semaías era o primeiro, Jeozabade era o segundo e João era o terceiro. Sacar era o nome do quarto e o quinto chamava-se Natanael e o nome do sexto filho era pequeno, Amiel. E Sacar era o sétimo e Peletai, o oitavo, pela bênção do Deus do céu. O seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes esses rapazes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, que honravam ao Deus do céu. Os parentes dele, Eliú e Semaquias também, foram homens capazes. De Obed-edom descendiam. Ele e os seus filhos e parentes eram todos capacitados para a obra que eles faziam. Eles estavam muito empolgados. Eram ao todo 62 da cidade da família de Obed-edom. Foram gerados Meselemias, teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens fortes e para a obra bem capacitados. Os filhos de Oza, o Merarita Sinri, que foi por seu pai nomeado, mesmo não sendo mais velho, mas para chefe, ele foi colocado. Ilquias era o segundo, o terceiro era Tebalias, e o quarto dos seus filhos foi chamado de Zacarias. Foram 13 ao todos filhos e parentes que Oza tinha. Essas divisões dos porteiros, pelos chefes deles, foi colocada no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes, as suas tarefas eram bem executadas. Eles tiraram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos também, para que cuidassem de cada porta e fizessem isso muito bem. E a porta leste coube aos cuidados de Selemias. Então tiraram sortes para seu filho Zacarias, que era um homem sábio e conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele naquele dia. A sorte da porta sul para Obed-edom saiu e a do depósito para os seus filhos, e o grupo a isso cumpriu. Na rua de cima, a sorte da porta oeste saíram para Supim e Oza, e da porta Salequete, um ao lado do outro, aqueles guardas ficavam. Havia 6 levitas por dia, que lá na região leste se encontravam. 4 ficavam no norte e 4 no sul estavam. E 2 de cada vez no depósito se encontravam. Quanto ao pátio a oeste, na rua havia 4 no total, e 2 no próprio pátio de maneira bem natural. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas também estavam ali, e dos depósitos dos tesouros eles eram encarregados lá do templo do Deus e do depósito das dádivas e objetos sagrados. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli, juntamente com os seus filhos Zetã e seu irmão Joel, sendo uma mesma família. Estavam carregados de cuidar da tesouraria do templo do Senhor de Israel. Dos filhos de Arão, de Izar,
de Hebron de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, que era filho de Moisés. Era oficial carregado dos depósitos dos tesouros e dos objetos sagrados. Os seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que tinha como um pai um homem chamado pelo nome de Jesaías. O avô de Jorão e o bisavô de Zicri, tataravô de Selomete e também de seus parentes dali. Selomete e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros que pelo rei Davi tinham sido consagrados. Pelos chefes de famílias, que eram os comandantes, eram de 1.000 e de 100, e pelos outros líderes do exército também. Eles consagravam parte dos despojos que eram tomados quando eles estavam em combate, e para o templo do Senhor esses objetos eram levados. E todas as dádivas que o profeta, que por Samuel foram consagrados, e por Saul, filho de Qui, por Abner, filho de Né, e por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas, todas elas estavam sob os seus cuidados. De Selomote e seus parentes, que cuidavam muito bem delas, eles eram muito diligentes. Dos filhos de Isar, Kenanias, e os seus filhos se responsabilizaram pelos negócios públicos de Israel, como oficiais e como juízes eles atuaram. Dos filhos de Hebron, Asabia, juntamente com seus parentes, que ficavam responsáveis em Israel a oeste do Jordão, intensamente, por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei foram encarregados. Ao todo eram 1.700 homens, todos eles muito capacitados. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas e agiu de forma muito bonita. No ano 40, em que Davi estava reinando, fez-se uma busca nos registros e também foram se encontrando. Entre os descendentes de Hebron, encontraram-se homens capacitados. Em Jazar de Gileade também foram encontrados. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e também aos negócios do rei que ele fazia naqueles dias. Nas tribos de Ruben e também da tribo de Gade e da tribo de Manassés, ainda que fosse só a metade. E o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 26, trata dessas questões políticas de porteiro, né? A cidade era grande, mas aqui essas portas eram do templo, tudo bem organizado. Meus queridos, mais uma vez, Deus está nos dizendo que Ele é um Deus de ordem e de decência. Precisamos de líderes. Não sei se você é um líder, mas eu tenho certeza que você é liderado. De alguma forma nós somos liderados e também de alguma forma nós exercemos, nem que seja pequena liderança, mas nós exercemos e precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita decência e com muita ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Não se esqueça, o plano de Deus é nos preparar para algo melhor, para a sua volta que será em breve. Então não se esqueça, estude a Bíblia e, se for possível, mande esse conteúdo para outras pessoas. Há muitas pessoas por aí que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus. Precisamos sim aumentar o número de inscritos neste canal. Contamos com a sua ajuda. Que Deus te abençoe e até amanhã.